Vamos iniciar uma jornada numa carta profunda, preciosa, importante e um genuíno tesouro à Igreja de Jesus. Eu convido você que leia em casa a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que faça anotações, que releia, que use no seu tempo devocional com Deus, porque são tesouros imensuráveis que encontramos aqui. Hoje, trataremos dos 2 primeiros versículos que são a introdução desta carta, na saudação que é peculiar, comum do apóstolo Paulo. Mas, por exemplo, na próxima semana, o texto do primeiro capítulo, de 3 a 14, o apóstolo Paulo traz uma enxurrada de bênçãos que possuímos em Cristo. A gente lê aquilo, é tão profundo, é tanta coisa, é um tesouro desnudo diante de nós, que este homem de Deus nos apresenta, inspirado pelo Espírito Santo. A instrução para a família nesta carta, a lembrete sobre batalha espiritual, o bom combate da fé, a instrução sobre a nossa vida em Deus. Então ore para que este tempo, mais uma vez, seja um tempo edificante à Igreja do Senhor, nesta carta tão abençoada. Acharam, meus irmãos? Amém? Vamos ler esses 2 primeiros versículos aqui. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Nós contamos com a tua bondade, porque ao exemplo do Senhor Jesus, não despedes uma multidão faminta, mas antes a alimenta, a instrui, orienta na verdade do Senhor. Apesar de mim, Pai, e apesar de nós, fale-nos mais uma vez. Abençoa, alimenta o teu rebanho, somos ovelhas de teu pastoreio. Que se cale toda a voz do nosso coração, mas tão somente a doce voz do Senhor, que instrui-nos, fale. E sejamos atentos a Ti. Como oramos, Senhor, aqui, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, o Senhor tire o bloqueio, a barreira que o pecado gera em nós, e que a Tua obra seja feita para a glória do nome do Senhor, na autoridade de Jesus Cristo, Redentor nosso, é que oramos. Amém. Como ia dizendo, irmãos, essa carta é profundamente preciosa, e eu dei o título desta série que trataremos aqui ao longo de semanas, sobre uma igreja edificada para a glória de Deus. Paulo está edificando a igreja com ensinamentos, encorajando os irmãos, instruindo, mas tudo o que acontece ali redunda na glória de Deus. Você leu o primeiro versículo comigo, ou acompanhou a leitura, que diz aos irmãos que estão em Éfeso. Mas também é possível uma tradução que de Éfeso Paulo está escrevendo. E esta é considerada por muitos eruditos, teólogos e estudiosos bíblicos, uma carta circular. O que significa? O apóstolo Paulo havia escrito e a igreja tinha que circular esta carta entre todas as igrejas, porque o ensino não é específico. Paulo não lida com problemas peculiares como lidou em Corinto, ou aos Gálatas, ou em Tessalônica. Ele fala diretamente assuntos gerais para toda a igreja. Então, se você ainda nunca se debruçou, se deliciou sobre esse tesouro bendito de Deus, te encorajo a que leia a carta aos Efésios e tenha o seu coração edificado pela santa palavra de Deus. E esta é uma carta de encorajamento e de edificação para a igreja do Senhor. E o nosso irmão Paulo, inspirado pelo Espírito, saúda a igreja. E parece um ensino, uma saudação simples, corriqueira, normal, comum, mas não é. Há muita verdade de Deus e instrução nestes 2 versículos que nós aprendemos aqui. Pode passar, por gentileza, o próximo slide. O apóstolo Paulo fala de 2 coisas aqui, nestes 2 versículos. Ele fala de chamado e de bênção. Vamos ler juntos? Chamado e bênção. Você foi chamado e, em contrapartida ou em consequência de, você é também abençoado. Todo cristão foi chamado por Deus, todo cristão está debaixo da bênção de Deus.
E veremos aqui nestes 2 versículos que chamada é este e que bênção é esta. Pode passar o próximo, por gentileza. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, veja comigo no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Nós fomos chamados pela vontade de Deus. Jesus Cristo olhou um dia para os seus discípulos e falou: não foi vocês que me escolheram, antes eu escolhi a vós outros. Quando você pensa, Deus já sabia e conhecia cada palavra antes que lhe saísse a boca, diz o salmista. E o apóstolo Paulo conhecia bem, porque se você nunca leu, te convido a dar uma passeada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E naquele texto diz que havia um homem chamado Saulo, e a tradução ali diz que ele bufava, que ele respirava a ameaça de morte contra os que eram do caminho, que depois serão conhecidos como cristãos. E a expressão no grego era como um boi selvagem, uma fera sem limites. Paulo estava indo para prender crente, para colocar alguns nas prisões, para acabar com essa história de gente que estava pregando Jesus Cristo. Só que Paulo não sabia que ele haveria de ser chamado pela vontade de quem, irmãos? De Deus, não a vontade de Saulo. A vontade de Saulo era matar gente, era prender gente. A Bíblia diz para nós que Estevão, depois de apedrejado, como um troféu, pegaram as suas vestes e lançaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas agora, no caminho de Damasco, brilha uma luz dos céus. E diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cego diz: quem és tu, Senhor? E a voz brada dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então aquele homem perdido, desorientado, é levado para uma dependência. Mas na mesma hora o Senhor chama um profeta, um homem de Deus chamado Ananias. E diz: Ananias, levanta, vai até a rua chamada direita. E ora por um homem chamado Saulo. Ananias diz: o que, Senhor? Saulo? Não, eu conheço, ele persegue gente, ele faz muitos males ao nosso povo. O Senhor diz: vai, Ananias, porque para ele convém sofrer pelo meu nome. Eu o escolhi, eu o chamei pela minha vontade. No caminho de Damasco, a vontade humana de Saulo era uma, mas a que sucede é a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus nos separou, nos chamou, nos colocou aqui para adorá-lo. Louvado seja o seu nome. É a vontade soberana. Essa identificação de Paulo é dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Entendam bem, irmãos, apóstolo aqui não tem nada a ver com o título que põe acima dos outros. Se você lê os evangelhos e vai perceber que aos Coríntios, Paulo diz assim, até agora nós somos considerados como a escória do mundo, rejeitados, sofremos, padecemos, nada temos. Então o apóstolo Paulo não está dizendo que ele é apóstolo, ele vai descer na igreja de helicóptero para pregar e sair por uma porta dos fundos, não. Ele está dizendo, quando se apresenta como apóstolo, que ele foi enviado por Jesus e eles são a linha de frente. O primeiro a sofrer, a padecer por amor do nome do Senhor, são pregadores da verdade. O título apóstolo não é acima, é abaixo. Servo de todos, porque Jesus chamou. Jamais Paulo imaginava que haveria de ser cristão. Aliás, um dos problemas que ele enfrentava nas igrejas, meus irmãos, era isso. O pessoal olhava ele estranho. Barnabé teve que apresentá-lo muitas vezes para dizer: não, agora ele é crente, gente. Fica em paz, ele converteu. É bênção. Paulo está na bênção, fica com a gente. O povo tinha medo. E sabe o que esse texto nos ensina? Que quando Deus quer chamar, que quando Deus quer separar, Ele o faz para a sua glória e da maneira que Ele quer. Eu não sei se você está meio perdidinho aí no caminho de Damasco. Eu não sei se você já ouviu que o lado para Deus é em um rumo e você está indo para o outro. Mas hoje pode ser à noite que a mão soberana de Deus está te chamando, te separando e dizendo: você é meu e a minha vontade que prevalece. Não a vontade humana, não a vontade do nosso coração. Irmãos, se não fosse o Senhor, onde estaríamos? Há um salmo que diz: se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Outra coisa que ele ensina para nós, quando remete à igreja, ele diz: aos santos que vivem em Éfeso. Então, o que Paulo está dizendo, que nós somos chamados, primeiro, por Deus, por sua vontade, e para servirmos a igreja. Ele é um apóstolo de Jesus para quem? Para ele ter um cargo? Ele é chamado apóstolo para carregar um título e ser aclamado pelas pessoas? Não. Ele é chamado para ser um servo do povo de Deus.
Quero lembrá-los uma liçãozinha que o nosso Senhor, liçãozinha no bom sentido, que o nosso Senhor Jesus ensinou. Um dia, os discípulos estavam lá dizendo, quem que é o maior aqui? Quem que é mais importante aqui, será? Quem que vai sentar lá no céu, à direita e à esquerda? Será que sou eu? Será que é Pedro? Ah, eu quero ser o primeiro. Aí Jesus ensinou uma lição profunda a eles. Pegou uma bacia, uma toalha, sentou aos pés deles e começou a lavar-lhes os pés. Aquilo foi chocante, porque eles sabiam bem que quem lavava os pés de alguém quando chegava numa casa era o escravo mais baixo. Era aquele escravo que nem era visto. Era o pior, o mais baixo de todos. E Jesus está fazendo o papel do pior escravo. Ele lava os pés e Pedro diz, não, Senhor, se o Senhor me lavar meus pés, eu não quero não, por favor. E o Senhor diz, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro diz, Senhor, me lava todo. E o Senhor, depois de levantar, diz assim, da mesma forma que eu estou fazendo para vocês, vão e façam aos outros. Maior é o que serve. Paulo está dizendo que ele é chamado pela vontade de Deus, não para se dar bem, gente. Não para ter o seu ego afagado, não para ser servido. Não para receber uma série de serviços religiosos numa comunidade de fé como essa, florida, repleta, louvado seja Deus como estamos hoje. Não, ele é chamado para servir e não para ser servido. Você quer se parecer com Jesus, sim ou não? Você é um discípulo de Cristo? Me preocupou porque o sim foi bem baixinho, bora fazer discipulado aí com esse povo de Deus. Porque eu perguntei se querem ser parecidos com Jesus e saiu uns 3 ou 4 sim. Eu vou perguntar de novo para te dar uma segunda chance. Você quer ser parecido com Jesus? Quer ser um discípulo dele? Então o Senhor disse uma coisa. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Quer ser como Jesus? Então, irmão, calibra aí, porque você não foi chamado para ser servido. Você foi chamado para servir. Segunda coisa que ele ensina para nós, no texto ainda no versículo 1, ele diz assim, aos santos, você foi chamado para ser santo. Você foi santificado como um ato soberano de Deus, que pegou você daqui das trevas e separou para a luz. Isto é a santificação. É um ato soberano de Deus. Entretanto, existe um processo de santificação que eu e você temos de viver. E tem uma coisa muito importante que você precisa ser lembrado. A Bíblia diz o seguinte, sem santidade, ninguém, vou repetir, sem santidade, não é meia dúzia, 10, 20 ou 30, 50 ou 100. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, se você deseja andar com Deus e não quer santificar a sua vida, você não entendeu o Evangelho. Somos chamados pela vontade de Deus para servi-lo, mas quando Deus chamou Saulo no caminho de Damasco, Deus o chamou para que ele fosse também santo. A Bíblia diz para nós que Deus vem buscar uma igreja zelosa, santa e de boas obras. Mas a santidade, segundo Deus, não é uma graça barata. Não é qualquer jeito que se vive por aí afora. A gente vem congregar e servir a Deus porque entendemos que o Senhor está nos chamando a vivermos em santidade. E é mesmo no mundo, mas pastor, o mundo está tão difícil. É ali mesmo, irmão. A analogia de ser luz é no meio das trevas, porque se você ligar uma lanterna agora não faz diferença nenhuma aqui. Concorda ou não? Se você acender uma luz aqui não muda nada, está bem iluminado, então Deus vai te colocar onde está escuro. E nós temos de ser santo no meio da podridão. Nós temos de ser puros no meio da impureza. Nós temos que ser o sal daquilo que está sendo apodrecido. Então o Senhor está dizendo para aquela igreja, uma identificação da igreja de Jesus, ela é santa. A igreja de Cristo é santa. Todo cristão, você acabou de falar comigo aqui, é claro que eu influenciei vocês a responderem que vocês querem se parecer com Jesus, e Jesus é santo. E nós temos que andar, segundo Pedro diz a nós, assim como ele andou. Tem muita gente que quer os benefícios de Deus. Ele vem diante de Deus como alguém que vai para uma feira com uma sacola bem grande, querendo a bênção. Me dá, Deus, me dá. E quando Deus exige de nós inteireza, santidade, postura, o discurso muda. Mas a igreja do Senhor é chamada não só para ser abençoada, mas para também ter uma postura santa, exemplificando o caráter do seu Senhor. Amém? Você é chamado para ser santo. Como está a sua vida com Deus? Ninguém está vendo
durante a semana, por onde você anda, o que você faz, o que você fala, o que você pensa. Mas a Bíblia diz que nós somos chamados para sermos santos. E a terceira coisa que Paulo diz aqui no texto, identificando isso, é a identidade. São santos que vivem em Éfeso. E uma outra virtude casada com a santidade é a fidelidade. O Senhor não nos chamou, irmãos, entendam muito bem isso, para sermos famosos. Muito embora alguns que distorcem o Evangelho tenham pregado mentiras por aí afora nestes dias, e os irmãos sabem que eu digo isso repetidas vezes, nós não fomos chamados para enriquecer. Nós não fomos chamados para recebermos aplauso das pessoas. Tem uma coisa que a Bíblia diz que a igreja de Jesus é chamada, a ser fiel. Na ilustração de Jesus em parábolas, ele diz, o mordomo é posto numa casa, e quando o seu senhor volta, o que ele exige? Fidelidade. E aí há uma expressão, ó servo bom e foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O nosso muito não é agora não, gente. Agora a gente é simples, anda com Deus, aguarda no Senhor, mas Paulo está dizendo, essa igreja é santa e eles são fiéis. Porque a infidelidade é uma característica do povo ímpio que não conhece a Deus. O povo de Deus é um povo fiel, que caminha em obediência ao nome dEle. Como eu preguei aqui recentemente, na história de Marta e Maria, e falei um pouco dos afazeres e atividades, quero reiterar mais uma vez que fidelidade, ela antecede qualquer coisa que você faça. Às vezes nós estamos envolvidos em tanta coisa para fazer, afazeres, funções, trabalhos, etc, etc. E a gente acha que com essas coisas todas nós vamos envolver a Deus. Mas o que Deus quer de nós é fidelidade. O mundo tem distorcido isso de uma forma tão profunda e sutil que a gente para de perceber. E tem uma frase de um pensador conservador que ele dizia o seguinte, não há nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum, seus filhos comuns. É belo. E nós perdemos a percepção de que, por exemplo, onde Deus quer a minha fidelidade? Me chamar para que eu atravesse o continente e vá pregar aos rincões de um continente onde há hostilidade ao Evangelho? Pode ser. Mas isso será a exceção. A maioria de nós está sendo chamado por Deus nessa noite a ter fidelidade naquilo que Ele te colocou. E onde que Ele te colocou? Primeiro, na sua casa. Sim ou não? Você está lá. E é lá que Deus pede sua fidelidade. Deus exige sua fidelidade aqui onde Ele te plantou. A fidelidade no estudo, no trabalho que Ele te deu, nas pequenas coisas. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Irmãos, alguém que não honra a família que Deus deu, não vai honrar o Senhor. Não honra, não é fiel. E a Bíblia diz, irmãos, que os infiéis não herdarão o reino de Deus. Deus está lembrando isso para você. Tente calibrar a sua vida e perceber e desejar e orar por fidelidade nas pequenas coisas. No pouquinho, naquilo que Deus te entregou. Seja fiel em conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Você quer tanta coisa de Deus, você nem conduz o seu filho que Deus te deu ali, que você é o primeiro pastor dele. Você acha que tem que terceirizar para a igreja, ensinar para ele? Não, você é o primeiro. Irmã, Deus está te pedindo fidelidade onde Deus te plantou, no pouquinho. As demais coisas estão com o Senhor. Mas o povo de Deus é chamado para ser fiel, chamado pela vontade de Deus, para servir a igreja, chamado para ser santo, chamado para ser fiel. Eu tenho dito isso na igreja repetidas vezes também. E eu acho que eu já repeti a palavra repetido algumas vezes. Desculpa se deu uma confusãozinha aí, mas eu já falei isso tantas vezes a nós. Nós somos chamados para ser fiéis. Quando você for orar por nossa igreja, pela liderança, assim, Senhor, faça esses homens fiéis ao teu nome. Faça essa igreja fiel ao teu nome. Oh Deus, que bonito o grupo de louvor. Faça eles fiéis ao teu nome. Nós queremos fidelidade. Ninguém quer performance e exibição, fidelidade. Senhor, abençoa a liderança da igreja com fidelidade. Quando eles vão servir o Senhor, seja no pouco ou no muito, porque, irmãos, empolgação a gente tem. O difícil é ter fidelidade quando está pouquinho. O difícil é perseverança e fidelidade quando tem 4 pessoas numa reunião. O difícil é um coração disposto quando as coisas estão escassas, mas é ali que nós demonstramos a nossa fidelidade. É onde Deus nos chama. Tocou algum sino aí? Será que é para acabar já a pregação ou não?
Tocou um alarme aí de... Pois bem, vamos para o segundo ponto então. Vamos lá? Segundo, pode passar, filha, por favor. Primeira coisa, nós somos chamados por vontade de Deus. Segunda coisa, qual é? Pode ler aí, irmãos, juntos. Nós fomos abençoados. Paulo está fazendo um rogo, uma oração, ainda que seja uma forma de saudar aquela igreja. Ele está dizendo, eu saúdo vocês, com a graça e a paz. E tem uma coisa que a gente esquece, porque nós acostumamos com verdades espirituais. Nós vamos repetindo as coisas e para nós vai ficando comum. Mas jamais vai ser comum alguém falar assim, ó, você é meu irmão em Jesus. Rapaz, eu não te conhecia na minha vida inteira, mas Deus te fez um dia na jornada da vida te chamar de meu irmão. E não é uma frase de efeito, é uma verdade profunda. Porque Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então você agora é meu irmão em Cristo, é uma verdade espiritual. Só que a gente fala tanto e repete tanto, ô irmão, ô irmã, mas é uma verdade profunda. E graça e paz é uma saudação paulina de profundo ensino espiritual. E aí ele vai falar para os irmãos isto, a graça, ou melhor, estou lendo aqui o versículo de cima, mas graça a vós outros e paz. Primeira coisa, irmãos, a graça. A graça, meus irmãos queridos, é a vida cristã. A vida cristã é pela graça do começo ao fim. Sabe, hoje de manhã, quando você acordou, respirou, abriu os seus olhos, a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. E no versículo seguinte ele diz assim, grande é a tua fidelidade. Foi pela graça que você acordou. Foi pela graça que você se alimentou, reuniu a família, descansou ou trabalhou. É pela graça que você está aqui nesta noite. Graça a vós outros, porque Paulo sabe que aquela comunidade, gente, era de pecadores como nós. Nós até podemos estar bonitinhos, arrumados, bem vestidos, mas Deus conhece aqui dentro. Então é a graça que nos permite adorá-lo, porque se fosse em nós, nós estaríamos perdidos e condenados. Há um teólogo chamado Arthur W. Pink, em um dos seus livros sobre a soberania de Deus, ele tem uma ilustração muito séria sobre a graça. Geralmente nós falamos assim, a graça é favor imerecido de Deus, e está certo. Mas nós perdemos o entendimento do que é esse favor imerecido. E o Pink diz no livro dele basicamente o seguinte, pense você, que você recebe a notícia, e Deus nos livre disso, é apenas uma ilustração, ok? Ele diz no seu livro o seguinte, imagine que alguém assassinou o seu filho, e este assassino do seu filho bate à sua porta, pedindo para se achegar na sua casa, e ser acolhido e hospedado ali. E você abre a porta, recebe aquele que matou o seu filho, e acolhe na sua casa, e cuida dele, e lhe dá alimento, descanso e repouso. E aí o Pink diz, isto é graça. Porque os nossos pecados mataram o Filho de Deus. E Deus, por amor, nos acolheu em Cristo Jesus, nosso Redentor. Graça não é um mero favor imerecido barato, como a gente pensa. Graça é profundo. Jamais brinque com a graça. Ai, pastor, é pela graça. Outra coisa importante, irmãos. A graça de Deus, a mesma graça que salva, transforma. Amém? A mesma graça que você diz assim, olha pastor, fui salvo pela graça. É verdade, irmão. Está mudando você? Não está, então cuidado. Você não experimentou a graça salvadora. A graça salvadora é a mesma que transforma. O salmista diz para nós o seguinte, Salmo 63, versículo 3. Porque eu vou e os irmãos repetem, porque a tua graça é melhor do que a vida. É isso que a Escritura diz para nós. Tito vai dizer também que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, olha que interessante, repare a leitura que vou fazer aqui, Tito capítulo 2, a partir do versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e o povo diz, aleluia, glória, graça, ok, mas acompanhe mais, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça se manifestou, mas ela manifestou para resgatar a gente, para fazer com que reneguemos as paixões mundanas, impuras e andemos com Deus. Irmão, saúde com a graça e paz. Entenda, ore, cante, mas jamais faça da graça algo barato. Entenda a profundidade disso. Existe um dualismo na cruz. Porque a cruz mostra a graça, o amor de Deus que nos alcançou, mas também mostra a profundidade do nosso pecado. A segunda coisa que nós entendemos e somos abençoados aqui é pela paz. A paz pode ser entendida como um status espiritual. A Escritura diz para nós, justificados, pois temos aprendido na EBD. Quem estava na EBD hoje de manhã ou na semana passada? Pode fazer um sinal assim. Na Escola Bíblica Dominical dos Adultos, nós temos aprendido sobre a nossa identidade em Cristo, que nós agora somos justificados nele. E o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Paz é um status. Deus tirou você da condição de inimigo dele. Imagina só, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Davi foi sábio, né? Quando era para cair na mão dos homens ou de Deus. Eu vou para Deus, que ele tem misericórdia, os homens têm não. E a Bíblia diz que dura coisa é cair na mão de Deus. E na graça e pela paz que agora você tem com Deus, o nosso status não é mais de inimigo de Deus. Mas também paz é um estado espiritual que Deus nos coloca. Jesus falou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a vou-la dou como o mundo a dá. Jesus está nos dando uma paz, e esta paz, irmãos queridos, tem a ver com isenção de conflito. Porque é meio estranho Jesus falar para os discípulos que ele dá paz para eles, e ali depois que Jesus já vai ser assunto aos céus, eles começam a levar pancada, eles são presos, alguns deles inclusive assassinados. Ele diz que ele deu a paz para ele, uma paz diferente que nem o mundo tem. Então paz que Jesus nos dá, não é ausência de conflito. A paz que Jesus oferece é uma confiança no meio das tempestades. O apóstolo Paulo vai dizer, e a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E a expressão de Paulo é de fato um guarda que está na portinha do seu coração. É um sentinela dizendo, eu estou aqui, e eu vou guardar este coração com uma paz que não há explicação humana, mas que excede todo entendimento. Esta paz, Jesus compartilha conosco. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já experimenta da bendita paz em Jesus? O mundo está em constante conflito, irmãos. O tempo inteiro. E o conflito não é só quando ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, mas há conflito nos nossos ambientes simples de convívio, familiares, de trabalho, nas relações como um todo. O ser humano, depois do pecado, ele vive em guerra com Deus e com os outros. Mas Jesus concede a seu povo uma paz inigualável. Uma paz que nos dá descanso e que, segundo a Escritura, nos ensina isto. Você precisa experimentar da verdadeira paz que só Jesus Cristo tem para oferecer. Experimente desta paz. A Bíblia diz que um dos títulos de Jesus Cristo, Isaías profetizando, diz que ele é o príncipe da paz. A genuína paz só encontraremos em Jesus. E é isto que Paulo diz e conclui aqui. Ele diz assim, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa muito claro que a fonte de toda bênção é Deus. Que a fonte de toda bênção é Cristo. A genuína graça vem de Deus, se não vier dele, irmãos, é falsa. A genuína graça procede de Cristo, se não vier do Senhor, deve ser rejeitada, é falsa, é barata, é mentira. A verdadeira paz vem de Cristo, o príncipe da paz. Você não encontrará paz nos prazeres deste mundo. Você pode encontrar entorpecimento para a sua mente. Por alguns segundos ou instantes você encontra, olha que satisfação, eu estou tranquilo. Mas depois do efeito passar, vem na sua mente as amarras do pecado, o sentimento de tristeza, de remorso, de arrependimento, porque o vazio volta ao seu coração. Eu me recordo, irmãos, eu me converti, Jesus me chamou,
no caminho, não de Damasco, mas lá do sul, em 2001. E na virada de 2000 para 2001, nós estávamos numa praia lá do sul. E todos os meus colegas que ali estavam, eu estava começando a conhecer o mundo, como um adolescente para jovem com 15 anos, sozinho lá com os meus amigos, e deu uma briga generalizada. Eu vi gente batendo na cabeça de outro com garrafa de champanhe, e eu saí para a beira-mar, eu me sentei lá e eu olhei para os céus, e eu disse: Deus, se o Senhor existe, eu não quero essa vida. E naquele ano, Jesus me chamou por sua graça, e Ele me entregou uma paz, que aquele mundo, que a balada, que a bebida, que aqueles prazeres não poderiam oferecer. Vazio, sem sentido, Jesus preencheu. Louvado seja o seu nome. E a mesma paz continua sendo oferecida para todo aquele que vem a Cristo. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Concluindo, irmãos, nós fomos chamados pela vontade de Deus para servir a igreja, para sermos santos e fiéis. Nós somos abençoados com a graça e a paz genuína que vem de Deus e do nosso Senhor Jesus. Amém? És fiel.